Capitão América, o símbolo vivo da liberdade. Desde sua primeira aparição em 1941, o Capitão América tornou-se um dos heróis mais icônicos da cultura pop. Muito além de um simples personagem de quadrinhos, ele representa ideais como coragem, sacrifício e liberdade, marcando gerações de leitores e espectadores ao redor do mundo. Sua trajetória reflete tanto os desafios de sua época quanto dilemas universais da humanidade. A origem nos quadrinhos. O Capitão América nasceu em um momento conturbado da história mundial. Criado por Joe Simon e Jack Kirby, ele estreou em Captain America Comics #1, publicado em março de 1941 pela Timely Comics, que mais tarde se tornaria a Marvel Comics. A capa da primeira edição mostrava algo ousado: o herói socando o próprio Adolf Hitler, meses antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial. A mensagem era clara: o Capitão América não era apenas um personagem fictício, mas também uma arma cultural, destinada a inspirar patriotismo e resistência contra a tirania nazista. Steve Rogers, o homem por trás do escudo. O alter ego do Capitão América é Steve Rogers, um jovem franzino nascido no Brooklyn, em Nova York. Criado durante a Grande Depressão, Steve cresceu em um ambiente de dificuldades econômicas e sociais. Mesmo frágil fisicamente, possuía uma determinação inabalável e um forte senso de justiça. Quando a guerra contra o nazismo se intensificou, Rogers tentou alistar-se no exército, mas foi rejeitado várias vezes devido à sua saúde debilitada. No entanto, sua persistência chamou a atenção do cientista Abraham Erskine, criador do soro do supersoldado, o experimento do supersoldado. Erskine acreditava que mais importante do que músculos era o caráter. Assim, Steve foi escolhido para participar de um projeto experimental que tinha como objetivo criar um exército de supersoldados. Após receber o soro e ser exposto à radiação Vita, seu corpo se transformou. De um jovem frágil, tornou-se o ápice do físico humano, ágil, forte, resistente e com reflexos ampliados. Infelizmente, Erskine foi assassinado logo após o sucesso do experimento, levando consigo o segredo da fórmula. Dessa forma, Steve Rogers tornou-se o único supersoldado existente, o símbolo patriótico. Equipado com um uniforme nas cores da bandeira americana e armado com um escudo indestrutível feito de vibranium, o Capitão América tornou-se não apenas um soldado, mas também um símbolo de esperança para as tropas e civis. Durante a guerra, ele combateu o nazismo, enfrentando vilões icônicos como o Caveira Vermelha, um fanático nazista que se tornou seu maior inimigo. Ao lado de seu parceiro juvenil, Bucky Barnes, o Capitão América liderou batalhas importantes e inspirou tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. O conflito pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a popularidade do Capitão América diminuiu. Os leitores já não viam tanto apelo em um herói patriótico em tempos de paz. Ainda assim, ele continuou aparecendo em histórias esporádicas até desaparecer quase por completo nos anos 1950. Foi apenas em 1964, com a revitalização da Marvel, que o Capitão América foi resgatado. Escritores como Stan Lee e artistas como Jack Kirby decidiram trazê-lo de volta, explicando sua ausência através de uma narrativa engenhosa. Steve Rogers teria desaparecido em uma missão durante a guerra, caindo no gelo e permanecendo em animação suspensa até ser encontrado e revivido pelos Vingadores. Esse retorno trouxe não apenas a nostalgia, mas também novos dilemas. Agora, o capitão precisava se adaptar a uma sociedade moderna e enfrentar as próprias inseguranças de ser um homem fora do tempo. Os Vingadores e o Novo Mundo. Ao despertar no século XX, Steve Rogers tornou-se um dos pilares dos Vingadores, dividindo liderança com heróis como o Homem de Ferro, Thor e Hulk. Mais do que um combatente, ele foi o coração moral da equipe, sempre buscando agir com integridade, mesmo quando isso significava ir contra ordens governamentais. Essa característica tornou o Capitão América mais do que um herói patriótico. Ele não era apenas um símbolo dos Estados Unidos, mas sim um defensor dos valores universais de liberdade e justiça. Dilemas éticos e conflitos. Uma das maiores forças narrativas do Capitão América sempre foi seu confronto com questões éticas. Ele constantemente questiona a linha entre dever e moralidade.
Durante a Guerra do Vietnã, nos anos 1970, os roteiristas abordaram críticas ao governo americano, colocando Steve Rogers diante da realidade de que seu país nem sempre agia de acordo com os princípios que ele defendia. Um exemplo marcante foi quando ele abandonou temporariamente a identidade de Capitão América para se tornar o Nômade, um herói sem bandeira, mostrando seu desapontamento com a corrupção dentro do governo. A Guerra Civil. Nos quadrinhos de 2006, o arco Guerra Civil, Civil War, trouxe talvez o maior dilema da carreira do herói. A história apresenta um conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro em torno da Lei de Registro de Super-Humanos, que obrigava todos os heróis a revelarem suas identidades e trabalharem sob supervisão governamental. Enquanto Tony Stark via a lei como necessária, Steve Rogers a considerava uma violação da liberdade individual. O confronto dividiu a comunidade heróica, levando a batalhas épicas. O arco mostrou o Capitão América como um defensor da liberdade acima da obediência cega, consolidando sua posição como um herói que responde antes de tudo à consciência, a morte e o legado. Ao final da Guerra Civil, Steve Rogers é traído e assassinado, gerando comoção entre fãs e personagens do universo Marvel. Seu escudo passa temporariamente para Bucky Barnes, agora o Soldado Invernal, que assume o manto de Capitão América. Com o tempo, Steve retorna. Afinal, nos quadrinhos, a morte raramente é definitiva, mas essa passagem do escudo mostra como o Capitão América é mais do que uma pessoa. Ele é um símbolo que pode ser herdado. O Capitão América no cinema. O impacto do Capitão América cresceu ainda mais com o universo cinematográfico da Marvel, MCU. Interpretado por Chris Evans, Steve Rogers estreou em Capitão América, o Primeiro Vingador, 2011, que apresentou suas origens. A partir daí, tornou-se uma figura central em filmes como Os Vingadores, Capitão América, O Soldado Invernal, Guerra Civil e, claro, em Vingadores Ultimato. Nos cinemas, sua jornada seguiu uma trajetória emocionante. Do jovem inseguro ao líder nato que, no fim, decide passar o escudo para Sam Wilson, o Falcão, reconhecendo que o símbolo precisa continuar inspirando o mundo. O escudo. Mais do que uma arma. O escudo do Capitão América merece destaque. Forjado de vibranium, ele é praticamente indestrutível e simboliza tanto defesa quanto proteção. Mais do que um objeto de combate, representa a ideia de que o herói está sempre à frente para proteger os outros. O escudo é tão icônico quanto o próprio personagem, um verdadeiro símbolo de resistência. O significado do Capitão América. O sucesso do Capitão América vai muito além de lutas contra vilões. Ele é uma metáfora viva sobre o que significa lutar pelos princípios, mesmo quando é difícil ou impopular. Steve Rogers nos ensina que ser herói não é apenas ter força, mas sim ter coragem de fazer o que é certo, mesmo sozinho. O personagem continua sendo relevante porque sua mensagem é universal. Em tempos de guerra ou de paz, em histórias de ficção ou em nossa vida real, a ideia de resistir à tirania, proteger os fracos e lutar pela justiça nunca perde valor. O Capitão América é, sem dúvida, um dos maiores heróis já criados. Ele nasceu como uma ferramenta de propaganda, mas evoluiu para se tornar um personagem profundo, repleto de dilemas e humanidade. De soldado a líder dos Vingadores, de símbolo patriótico a defensor universal da liberdade, ele continua inspirando gerações. Seu legado está presente tanto nos quadrinhos quanto no cinema, mostrando que, embora Steve Rogers seja apenas um homem, o Capitão América é uma ideia imortal. Uma ideia que carrega uma mensagem poderosa. A verdadeira força não está apenas nos músculos, mas no coração e na coragem de nunca desistir daquilo que é certo. Obrigado, se inscreva no canal e continuem curiosos.